Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu um filme de Natal com neve? É muito difícil, né? A grande maioria dos filmes americanos é aquela coisa linda, aquela neve caindo, aquele boneco de neve alegre sendo feito. E tudo parece que a neve branca parece resplandecer nas luzes cristalinas. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já esteve num país que neva depois do Natal? Gente, neve é legal por uma semana. Depois, porque está úmido, né, senão não nevava, começa a ficar duro. Normalmente o tempo todo é nublado, porque é inverno, não tem sol. A neve começa a ficar dura, suja, os carros, as pessoas passando. E eu lembro de quando eu fui, né, na cidade dos meus avós, lá em Goshen, lá no norte dos Estados Unidos. E eu dirigia por aquilo e era tudo cinza. Não tinha cor nenhuma. As árvores estavam tudo mortas, não tinha vegetação. Se não estavam mortas, estava aquela corzinha meio decaída. Tudo escorregadio, tudo parecendo uma situação meio sem vida. Agora imagina que você está num bosque nessa situação. Tudo parece meio sem vida. Você não ouve pássaros, você não vê folhagem vistosa como nós vemos aqui no Brasil constantemente. E imagina que a sua vida constantemente é isso. Gélida, fria e sem vida. E você anda por esse jardim. Agora imagina que conforme você caminha por esse jardim, você começa a sentir aquele cheiro de grama molhada. Você começa a ouvir como se fosse uma doce canção ao longe. E quando você levanta sua cabeça e olha, você vê lá no fundo que árvores começam a ficar vistosas, a frutificarem, flores começam a ficar coloridas, e você vê algo estranho. Parece que a vida está tomando conta daquele jardim morto. Agora imagina que a própria vida está começando a se mover naquele jardim. E de repente aquela vida que você não conhecia, onde você tudo conhecia era cinza, gélido e frio, ela chega diante de você. E pela primeira vez você tem um encontro com a própria vida passando do seu lado. Se você se encontrasse com a própria vida, como seria esse encontro? O que vocês conversariam? Como um encontro com a própria vida transformaria a sua vida? E talvez você está precisando de um encontro com a vida. Talvez você sente que sua vida de fato é esse jardim morto, com tudo frio, cinza e sem vida. O apóstolo João, ele teve um encontro com a própria vida. E ele testemunhou sobre isso no versículo que nós memorizamos. Abra sua Bíblia para que você possa constantemente estar vendo o texto bíblico em 1 João 1, 2. 1 João 1, 2. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver se a gente consegue falar o texto novamente sem ler? E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
O apóstolo João escreve a sua epístola porque ele deseja que aqueles amados leitores, que ele chama de filhinhos, não se desviem da verdade de que o Verbo se fez carne. Não se desviem da mensagem natalina que nós celebramos, que Deus se fez homem. E que naquela manjedoura, Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, estava deitado. E que isso gera uma vida de obediência ao mandamento do amor uns aos outros. Havia aqueles que negavam que Jesus era o Cristo, que aquele infante que viveu com carne, com ossos, que cresceu, que morreu numa cruz, que Deus poderia encarnar. E ele começa falando no versículo 1 sobre aquele que era desde o princípio, sobre Jesus. Aquele que ele ouviu, aquele que ele viu com os próprios olhos, aquele que ele contemplou, aquele que as mãos dele apalparam a respeito da vida, do verbo da vida. E daí ele para então e sente a necessidade de colocar um parêntese aqui, que é o versículo 2. É um parêntese explicando quem é e o que é essa vida. E eu quero ver com vocês esse texto tão profundo em 2 pontos. A vida se manifestou e a vida transbordou. A vida se manifestou e a vida transbordou. Repare que no versículo 2, você vê que tem um parênteses mesmo, ele começa dizendo, e a vida se manifestou. E ele termina dizendo, a vida eterna, qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele faz aqui um incluso, ele começa e termina falando sobre a manifestação da vida. O que é essa manifestação? É importante a gente lembrar que ele não está querendo dizer aquilo que nós, muitas vezes no Brasil, dizemos por manifestação. Quando alguém fala, nossa, manifestou alguma coisa ali, tem uma manifestação. Ou as pessoas hoje em dia vão pensar em política, ou dependendo dos círculos que você vem, você vai pensar numa manifestação sobrenatural, uma assombração. Quando a vida se manifestou, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que algo se tornou manifesto, algo se tornou visível, algo foi exposto publicamente, algo foi revelado, algo que ele pôde ouvir, algo que ele pôde ver, algo que o apóstolo João pôde tocar e até reclinar a sua cabeça. O que é isso que se revelou? Ele fala que precisou se revelar porque estava com o Pai. Todo judeu cria que Deus é invisível. O Pai não pode ser visto. Isso que estava com o Pai estava encoberto. Estava distante de nós. Mas estava com o Pai. E essa dimensão de com aqui não é só de proximidade. Não é só habitando na mesma esfera espiritual. É de relacionalidade. Se eu estava junto ao Pai, é o Filho estava próximo relacionalmente do Pai, porque ele é um com o Pai. Pensa que na mentalidade judaica, você tem o trono de Deus e os anjos ao redor louvando a Deus, mas essencialmente nada está próximo a Deus. Porque Deus é outro, santo, santo, santo. Nada se achega ao lado do Pai. Os seres, talvez,
aparentemente mais nobres, os arcanjos com suas 6 asas cobrem o seu rosto e os seus pés diante da glória daquele que se assenta no trono. E o que nós lemos aqui é que esse estava próximo ao Pai, que é um com o Pai, é da mesma essência que o Pai, como João diz em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Ele é um com o Pai em essência e em reflexo, porque Ele é como o Pai, Ele fala como o Pai, Ele age como o Pai, e por causa disso, quando Ele fala e quando Ele age, visivelmente, Ele revela o Pai. E aqui nós temos uma das verdades mais basilares, mais fundamentais da nossa fé. Que Natal significa a falência da competência humana em chegar até Deus. Que a fé cristã é uma fé de manifestação de Deus aos homens. Naquela manjedoura estava a declaração de que o homem não pode, não consegue e é indigno de chegar até Deus pelos seus esforços. De que nossa mente não chega às alturas do grande Deus e de quem Ele é. Que as nossas aspirações, que as nossas filosofias, que as nossas ideias, que as nossas obras, que os nossos afazeres, nada se achega até Deus. A fé cristã afirma que a menos que Deus se manifeste, que Deus se revele, que Deus traga o seu conhecimento, a sua salvação, nós não temos esperança. E é por isso, amados, que o Natal que nós celebramos ontem é a maior manifestação que esse mundo jamais irá ver. É maior que o partir do Mar Vermelho. É maior que os pães caírem do céu. É maior que o pão surgir na terra. É maior que as codornizes alimentando uma multidão. É maior que uma multidão ser libertada do Egito. É maior do que Lázaro ressuscitando. A manifestação do próprio Filho, que é um com o Pai, nascendo de uma virgem, é maior que qualquer outro milagre que nós possamos pensar, e maior de qualquer outra notícia e manifestação que esse mundo possa trazer. Amados, mantenhamos as proporções. Política tem seu lugar, economia tem seu lugar, mas nós fundamentalmente anunciamos e participamos de uma manifestação: Deus homem, Deus na carne, Deus menino numa manjedoura. Amados, não há nada maior que isso. E diante disso, tudo deve colocar-se no seu devido lugar. Nada deve assumir outra proporção. Porque quando é Deus que vem até nós, isso nos ensina algo maravilhoso, uma graça maravilhosa, porque não é nós que precisamos chegar até Deus. É graça, mas é graça exclusiva. Porque se é Deus que vem até nós, então só há um caminho. Natal é graça exclusiva. Deus vem até nós não porque nós merecemos, e não há outro caminho a não ser Jesus. Mas quem se manifestou? Quem estava com o Pai? Sim, Jesus. Sim, o Filho de Deus. Sim, Deus homem. Mas não é esse termo que João usa aqui. Ele vai usar esse termo mais para frente. Mas perceba os termos que João usa em nosso versículo. Vida. Vida eterna. E no versículo 1, lá no final, o verbo da vida.
João chama Jesus aqui de o verbo da vida, a própria vida, a vida eterna. E é impressionante, é tremendo, o quanto João consegue colocar em uma pequena palavra uma profundidade que teólogos vão passar a vida tentando entender. Ele diz que Jesus é o verbo da vida no versículo 1. Verbo, aquele que comunica, aquilo que expressa vida, aquilo que dá vida, respiração, batimento cardíaco. Jesus é a palavra vivificante. Jesus é o comunicador da vida, porque no princípio Deus disse e se fez. É pela palavra que o Pai cria. E essa palavra criadora e vivificante é o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus. Então, quando Jesus é chamado de o verbo da vida, está falando que sim, Ele é aquele que concede o fôlego que você está respirando agora através da sua máscara. Mas Ele também é o fôlego da nova vida, da vida de Deus, da vida espiritual, da nova criação. Amados, na nossa surdez espiritual, uma voz foi ouvida. Jesus chora na manjedoura. Na nossa surdez, Jesus proclama as palavras de vida eterna. Em meio ao nosso silêncio da morte, Jesus exprime: está consumado. E no meio da nossa esperança morta e muda, Jesus ressuscita e declara: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele é o verbo da vida. Mas Jesus não só comunica a vida, como se vida fosse algo além dele. E aqui que João começa a aprofundar mais ainda. Jesus chama João de a própria vida. João chama Jesus de a própria vida. E se você entender isso, vai mudar como você vê e se relaciona com Deus. Jesus diz em João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Tal Pai, tal Filho. O Filho exprime e é o que o Pai é. Se o Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo. Sabe o que isso significa? O fato de Jesus ser a própria vida. Que a vida não é um conceito abstrato. Vida é uma pessoa. Vida não é um conceito abstrato que as pessoas perseguem. Se você vê qualquer propaganda, a propaganda diz para você viver, vive a sua vida no máximo. A vida ao máximo não é um conceito ou um alvo, é uma pessoa. Fundamentalmente. E a boa notícia é que é uma pessoa encarnada, é Deus encarnado. A vida estava lá. E João continua e chama Jesus da vida eterna. E João teve um encontro com essa vida eterna, quando aquela própria vida passou pela morte dele. E João ficou chocado. Chocado primeiro que para João, um judeu, Deus é invisível. Mas lá diante dele estava o verbo encarnado, e por isso João declara: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
diante dele, o Deus invisível foi manifesto em carne. E João acreditava que a vida eterna também era um conceito, uma bênção futura, um reino futuro. E era assim que a maioria dos judeus viam a vida eterna. O que as irmãs de Lázaro exprimem? O que Marta fala? Que no último dia, Lázaro ressuscitaria. Porque o conceito que eles tinham de vida eterna era que quando o reino de Deus viesse lá no futuro, então a vida eterna viria, a ressurreição viria. E o que Jesus ensina? Eu sou a ressurreição e a vida. A vida eterna, amados, que nós buscamos, não é um conceito, uma bênção abstrata. É Jesus. E João reclinou a sua cabeça no peito da vida eterna. E por isso que ele aprendeu que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é a vida eterna. Então aprenda isso. Vida eterna não é um conceito abstrato ou meramente do futuro. Vida eterna é a vida do próprio Deus. É a vida abundante do Pai, mediada pelo Filho e aplicada pelo Espírito em nós. E o que o Novo Testamento vai enfatizar é que nós temos a vida eterna já. João 6,54, Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, quem depender e crer em mim no nível do mais básico da sua subsistência, tem já no presente a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então sim, existe um ainda não. Mas muitos de nós vivemos a vida cristã no ainda não. E não desfrutamos do relacionamento de vida eterna com Cristo, que é o já. Crer em Jesus é mais do que um mero assentamento, um mero conhecimento intelectual. Crer em Jesus é você se alimentar de quem Ele é pela fé, e a vida que é Ele, que é dele, agora é tua, pela sua proximidade com Jesus. Porque se nós não podíamos nos aproximar do Deus glorioso e invisível, que se assenta no trono, nós podemos reclinar a cabeça em Jesus. Vida eterna, amados, é Jesus. Isso nos ensina a parar de buscar bênçãos fora de Jesus. Qualquer bênção. Muitas vezes nós perseguimos as coisas desta vida, perseguimos coisas que são boas. Família, educação, casa, moradia. Mas muitas vezes nossa busca dessas coisas está fora de Jesus. E todas as coisas fora de Jesus, se Ele é a vida eterna, são morte. Todas as coisas fora de Jesus, se Ele é a bênção de Deus, Ele mesmo, todas as coisas fora de Jesus são maldição. E todas as coisas que nós desfrutamos em Jesus são meios de sermos abençoados por Ele e desfrutarmos dele como nossa bênção e nossa vida. João teve um encontro com a vida eterna. Ele caminhava por aquele jardim, Jesus veio ao seu encontro. Então eu quero perguntar para vocês que estão aqui, mas você que nos visite, ou você que já vai à igreja há muito tempo, você já teve um encontro com a vida eterna? Conforme você caminha nesse mundo, nesse seu ser, frio, sem vida,
Você teve um encontro com a vida eterna? Você ouviu, na sua surdez, a voz do verbo da vida? João era religioso, um judeu, mas precisou conhecer o verbo da vida. Outros nem sabiam quem Deus era e encontraram Jesus. Maria, crente, teve um encontro com Jesus quando o anjo anunciou a sua gravidez. Isabel teve um encontro com Jesus quando João Batista pulou de alegria. Zacarias teve um encontro com Jesus. Isabel teve um encontro com Jesus. A mulher samaritana, perdida neste mundo, sem saber como adorar propriamente Jesus, teve um encontro com Jesus e pôde beber das águas de vida eterna que correm eternamente. Você já teve esse encontro pessoal e intransferível, que não pode ser o encontro do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mas seu encontro pessoal com Jesus. Jesus nos convida a se crermos nele. Ele diz em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você confiar que Jesus é a própria vida, é a sua vida, e que por Ele ter dado a vida no madeiro, você pode viver, por Ele ter morrido a sua morte na cruz, ressuscitado para a sua vida, você pode encontrar a vida eterna agora mesmo, se você confiar nele. E se você fizer isso, você vai ser transformado por um encontro com a vida eterna. João foi transformado. E João, então, passou de só alguém que viu a manifestação da vida para alguém que transbordou em vida. E esse é o nosso segundo e último e mais curto ponto. A vida transbordou. Entre os dois extremos da manifestação da vida, João fala, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. João foi de tal forma transformado por Jesus, que Jesus o chamou para ser uma testemunha ocular da sua vida, morte e ressurreição. João abandonou tudo, abandonou as redes, abandonou sua profissão para seguir o verbo da vida e se tornar um apóstolo que iria anunciar o caminho da vida. A vida transbordou e João não foi só um receptor, mas um proclamador, um anunciador da vida. E não é isso que nós celebramos no Natal? Nós aproveitamos essa oportunidade para abrir nossa boca e declarar sobre Cristo Jesus. Mas, amada igreja precisa da graça. Nós precisamos transbordar mais. Eu preciso transbordar mais. Nós precisamos estar tão abundantes da vida de Cristo, que a evangelização não se torna um fardo, mas um transbordar de vida. Porque Jesus nos disse em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Será que nós estamos, amados irmãos, será que eu estou tão enamorado com as coisas deste mundo, que nós estamos nos sufocando com os espinhos desta terra e não deixando a vida de Cristo frutificar em nós? Então, nesses momentos finais, eu quero convidar você a parar e olhar para a vida de Jesus que fez João transbordar. O que encorajou João a deixar a segurança do seu trabalho, a sua respeitabilidade como judeu, e passar a anunciar quem Cristo era? Ele olhou para Jesus e viu a vida de Jesus. Ele viu primeiro que
Jesus não esperou a disposição dele. Assim como Jesus não esperou a disposição do mundo. Jesus tomou a iniciativa e encarnou para brilhar neste mundo em trevas. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus não esperou você estar pronto. Não esperou eu estar pronto. Jesus veio porque nós não estávamos prontos. E assim é a evangelização, amados. Eu acho que nós acabamos esperando muito tempo para achar o momento certo. E nós esperamos, talvez algum indício da outra pessoa. Só que Jesus rasga os céus e se manifesta, sim, na hora planejada do Pai, mas não na hora planejada dos homens. A Escritura nos ensina que hoje é o dia da salvação, amados, e que amanhã pertence a Deus. Você não sabe se o seu parente, seu familiar, seu filho, sua mãe, sua avó, seu amigo de trabalho vai estar aqui amanhã. E se Jesus tomou iniciativa por nós, nós precisamos tomar iniciativa pelo mundo para anunciar as boas novas de Jesus. E Jesus toma a iniciativa, encarna e nasce de uma virgem. Ele é parido em um estábulo. Ele é deitado em uma manjedoura. Agostinho expressa: ele foi criado de uma mãe a quem criou. Ele foi carregado pelas mãos que ele formou. Ele clamou na manjedoura na infância sem palavras. Ele é a palavra sem a qual toda eloquência humana é muda. Spurgeon disse: infinito em um infante, eterno, mas nascido de mulher, todo-poderoso, mas apoiado no seio de uma mulher, sustentando um universo, mas ainda assim precisando ser carregado nos braços de uma mãe. Aquele que é a própria vida veio habitar na nossa morte. Ele se humilhou, amados. Ele se esvaziou da sua glória, até se tornar um servo e tornar-se semelhante a nós, um ser humano. Ele continuou se humilhando até a manjedoura e até a cruz e até o sepulcro. Amados, Deus, menino, deitou-se numa manjedoura por nós. Por que então nós iremos nos preocupar tanto com a nossa reputação e por isso deixamos de evangelizar? Deixamos de anunciar a vida. Amados, o que nos importa se a nossa reputação for parar num estábulo, se o nosso Jesus nasceu lá? E terceiro, amados, Jesus sacrificou a própria vida para nos dar vida. O verbo da vida seguiu mudo para o matadouro. A vida eterna experimentou a morte na cruz. Amados, a própria vida foi deitada num túmulo, porque anunciar a vida e trazer a vida custa. E nós precisamos entender que evangelização custa. Evangelizar pode custar a sua própria vida, a sua reputação, o seu emprego. Eles podem tirar tudo de você, mas não pode tirar Jesus. Eles podem tirar até a sua própria vida, mas não podem tirar a vida eterna. Se Jesus sacrificou a sua glória, não considerou ser igual a Deus algo que precisava agarrar-se, porque ele já era, mas ele se esvaziou da sua glória para estar conosco e nos anunciar a vida, que é ele mesmo. O que nós precisamos sacrificar para nós anunciarmos o Evangelho nessa semana? Quais confortos seus? Quais planos seus?
Quais prioridades nossas nós precisamos nessa semana sacrificar para falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Que a vida se manifestou e a vida nos transformou. E agora nós somos convidados a transbordar desta vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo transbordar da vida que é o Senhor mesmo. Nós desfrutamos de todas as bênçãos da vida de Deus no Senhor. Quando nós partimos o pão, nós nos alimentamos do Senhor, espiritualmente. Quando nós descemos as águas, nós nos identificamos com o Senhor. Quando nós nos reunimos como corpo, nós nos manifestamos ao mundo que nós somos um com o Senhor. Então, pelo poder do Espírito, transborda a sua vida em nós hoje. Transborda, Senhor, para que durante a semana nós possamos transbordar em palavras, anunciando o Evangelho da vida eterna. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.